Você sabia que você mesmo, pessoa física, com pouco dinheiro, você pode se tornar sócio de uma grande empresa, de uma grande petrolífera, de uma grande petroquímica, de um grande banco, de uma grande mineradora, de uma grande empresa de tecnologia? Você sabia que com pouco dinheiro, eu e você, pessoas físicas, podemos nos tornar sócio de uma empresa? Olá, meu nome é Lúcia Machado, eu sou a idealizadora deste canal e se você está buscando informações como investir em ações, fica nesse vídeo até o final porque você vai aprender um pouquinho hoje, tirar algumas dúvidas. Enquanto você vai me ouvindo falar, se forem surgindo algumas dúvidas, você escreve no final do vídeo, coloca aqui nos comentários para que eu possa saber se você tiver alguma dúvida, porque eu fui essa pessoa que demorei muito para investir em ações porque eu simplesmente desconhecia. Era algo totalmente desconhecido e eu tinha muito medo. Inclusive, na primeira vez da minha compra de ações, eu estava lá no home broker, porque eu não fiz como eu faço hoje no aplicativo pelo celular, simples e fácil. Eu fui lá no home broker pelo site, estava tremendo de tanto medo, parecia que eu ia apertar o botão para explodir uma bomba atômica, uma coisa horrorosa, assim, mas era algo super simples. E durante aquele momento, enquanto eu finalizava, eu não tinha muita certeza do que eu estava fazendo, mesmo estudando e vendo vídeos e fazendo cursos, eu ainda tive muito medo de fazer isso. Então, aproveita e se inscreva neste canal. Vamos ao vídeo? E se você está aí se perguntando e pensando, Lúcia, você disse que nós, pessoas físicas, podemos nos tornar sócios de empresas com pouco dinheiro, mas pouco dinheiro quanto? Quanto é esse pouco dinheiro? Então, gente, só para vocês entenderem o seguinte, uma empresa coloca as suas ações à venda na Bolsa de Valores, que é o ambiente onde essa negociação acontece, e com pouco dinheiro, sim, tá? Eu vou falar aqui para vocês, enquanto a gente está gravando esse vídeo, nós estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2025. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com o computador aqui e eu vou pesquisar para vocês aqui, neste momento, algumas ações. Vou falar para vocês os preços de algumas ações, grandes empresas, conhecidas do público em geral, tá? Eu não vou falar de nenhuma empresa pequenininha, não pequena, né? Porque uma empresa pequena não está com as suas ações na bolsa, mas empresas muito conhecidas. Eu vou acessar aqui e vou falar o preço da ação para vocês no dia de hoje, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar aqui, eu separei algumas, eu deixei aqui mais ou menos no esquema, mas lembrando uma coisa importante, isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? Isso não é uma recomendação de investimento, isso é só para mostrar para vocês que não precisa de muito dinheiro para começar a investir em ações. Eu e você, pessoa física, podemos fazer isso e é isso que a gente vai falar o passo a passo. Então, antes que a gente fala dos tipos de ações, como é que você faz isso, como é que faz para abrir a conta na corretora, por que você precisa de uma corretora para comprar essas ações na Bolsa de Valores, eu vou te falar os preços das ações, de algumas ações, tá? Não significa que não tenha mais ou que não tenha menos. São ações conhecidas do público em geral. Vou colocar aqui meu óculos, porque senão eu não vejo. Olha, na data de hoje, vou colocar aqui. O preço da ação da Gerdau, a Gerdau é uma grande produtora de aço. Ela produz aço, não só aqui para o Brasil, ela é uma grande exportadora de aço para muitos países mundo afora, tá? Então, o preço de uma ação da Gerdau hoje está R$ 16,29. A GGBR4, R$ 16,29. Na verdade, eu queria explicar uma outra coisa aqui. O preço, não só o preço da ação, ou seja, você não tem R$16 que você pode investir numa ação hoje, R$16,29. Esse é o preço da ação da Gerdau hoje. Por que eu falei essa sigla GGBR04? Porque
As empresas na Bolsa de Valores têm um tipo de identificação. Se identifica a empresa e o tipo de ação por 4 letras e um número. Então eu vou repetir. Gerdau se identifica, quando você irá comprar ação, se identifica como, as letras são todas maiúsculas. GGBR 4. GGBR são as 4 letras e o número 4, que identifica que tipo de ação. Já já eu explico os tipos de ações, tá? Então, uma ação da Gerdau hoje custa R$ 16,29. Uma ação de um banco muito conhecido, um dos maiores bancos, que é o Banco do Brasil. As ações do Banco do Brasil estão custando hoje 27, uma ação do Banco do Brasil. Você consegue comprar hoje uma ação do Banco do Brasil por R$ 27,91, tá? O Banco do Brasil é um banco de economia mista. Ele não é um banco estatal. Ele tem parte das ações dele realmente é do governo, mas parte são de outros acionistas. A ação da Vale, antiga Vale do Rio Doce, a Vale é uma grande mineradora. Na verdade, ela tem negócios em vários segmentos, tem pelo menos 4 segmentos a Vale tem negócios. Então, uma ação da Vale hoje custa R$ 57,80. A Vale 3 custa R$ 57,87. Vou falar mais uma aqui, que é muito conhecida do grande público, Petrobras. A Petrobras é uma empresa petrolífera. Inclusive, você também tem ações de petroquímica, que eu acho que eu nem separei nenhuma petroquímica aqui. Mas a Petrobras é uma empresa petrolífera e também petroquímica. Ela tem muitos negócios e a ação da Petrobras, hoje, a PETR4, custa R$ 38,09, tá? R$ 38,09. Mais uma aqui conhecida do grande público, uma ação do Itaú. Só para lembrar, isso aqui não é uma recomendação de compra, é só para trazer a você a atualização de cada ação, de um preço de uma ação hoje. Para você não achar que, nossa, é muito dinheiro, somente gente muito rica consegue investir em ações. Você, pessoa física, eu e você, pessoa física, também nós conseguimos investir em ações. Isso aqui é para você ter uma ideia do preço. Não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento, tá? Principalmente agora, uma conhecida, mais duas conhecidas para a gente terminar, do grande público, Itaú e a Magalu. A Itube 4, a ação do Itaú, Itube 4, ITUB, numeral 4, custa hoje R$ 32,83. E por último, Magalu, MGLU 3, está custando hoje, a ação ordinária da Magalu, R$ 7,07, tá? E os preços das ações, elas podem variar diariamente. Elas podem variar diariamente. Elas variam ou não. Elas podem variar diariamente, influenciados por diversos fatores. E que fatores são esses, Lúcia? O desempenho financeiro da empresa, notícias do mercado e expectativa dos investidores. Que mercado? O mercado no qual ela se enquadra, notícias relacionadas ao governo, por exemplo. Recentemente, as ações do Banco do Brasil estavam em queda por conta dessa questão do Ministério da Fazenda com o Plano Safra. Então, essas coisas acontecem. É bom quem investe em ações está sempre voltado para tentar entender o que está acontecendo com o mercado. É importante estar sempre acompanhando, tá?
E eu falei esses códigos aqui, e TUB4, por exemplo, mas daqui a pouquinho eu já explico como a gente identifica as ações. Existem vários tipos de ações, existem as ações ordinárias, as ações preferenciais, as UNITs. Eu vou mencionar aqui a Petrobras porque é muito conhecida do grande público, tá? Então nós temos aqui a PETR4, custando R$ 38,09. Tudo bem, Lúcia? Então eu pego os meus R$ 38,09 que eu economizei e daí eu compro uma ação. Ok, eu posso comprar só uma ação? Sim, você pode comprar só uma ação. Na verdade, existe o que se chama de mercado, que você pode comprar no fracionário. Os lotes padrão, o lote padrão são de 100 ações. O lote padrão é de 100 ações, mas você pode comprar no fracionário, você não precisa necessariamente comprar 100 de uma vez, você pode comprar uma, você pode comprar duas, você pode comprar três, você pode comprar quatro, enfim, você pode comprar o que você quiser ou o que você puder. De 1 a 99 ações são vendidas no mercado fracionário. O que muda na hora da compra? Você coloca o F maiúsculo de fracionário depois que você coloca lá. Por exemplo, tá? ITUB4. ITUB4. E aí você coloca o F. A ação da ITUB4 custa 32,83 hoje. Eu quero comprar no lote padrão. Quero comprar 100, eu tenho dinheiro para 100. Eu separei aqui o dinheiro para 100 ações, sei lá, da Vale. Quanto custa aqui 100 ações da Vale? R$16 da Gerdau, perdão. R$16,29 da Gerdau. Quero comprar, separei um dinheiro aqui e eu já estudei a Gerdau, já estudei essa empresa, eu quero comprar um lote de 100 ações. Quanto custa o lote de 100 ações? É simples, gente, só multiplicar. R$1.600,29 é o valor total que você precisa para comprar hoje, na data de hoje que a gente está gravando esse vídeo, dia 23, hoje é dia 23? Hoje, dia 24 de fevereiro, neste momento, tá, gente? Porque, sei lá, poderia a gente estar no período da tarde, poderia de manhã estar um preço, ter alterado, tá? Então, neste momento, é esse o preço. Tá bom, Lúcia, eu resolvi que eu vou comprar 40 ações. Vou separar aqui, porque eu já tenho a minha reserva de emergência, eu já fiz, e então agora eu quero diversificar um pouquinho mais as minhas economias e eu quero investir em ações. Como é que eu faço isso? Bom, lembrando o seguinte, por que eu falei de reserva de emergência? Porque investir em ações está é um tipo de investimento que está classificado como renda variável. Existe a renda fixa, existe a renda variável. A renda variável, que é o caso de ações e, enfim, de outros investimentos, mas a gente vai se ater aqui a ações, é um investimento de alto risco. Ela varia muito, oscila muito. Isso significa que tem riscos e é importante você saber isso antes de investir em ações que existem riscos. Que riscos que você pode ter? Você pode perder todo o seu capital, todo o seu dinheiro, tudo que você separou, todo o seu dinheiro investido. O máximo que você pode perder é todo o seu dinheiro investido, tá? Não passa além disso. Eu investi 1.629 nessa ação que você mencionou agora e aconteceu um problema e as ações derreteram, a empresa desvalorizou e eu perdi todo o meu capital, todo o meu dinheiro. Sim, esse é um risco que você corre, por isso que é tão importante acompanhar e fazer uma análise muito bem feita antes de investir em ações. Tá, Lúcia, e se o contrário acontecer? E se eu ganhar? Quanto que eu posso ganhar? Os ganhos são infinitos, né? Os ganhos são infinitos, porque você escolhe uma ação e a empresa... você escolhe uma ação que não é nenhuma dessas aqui que eu mencionei, tá? Porque isso aqui é só um exemplo. E ela tem um potencial de crescimento muito grande. E o preço da sua ação pode duplicar, triplicar, quadruplicar, tá? Então, isso faz com que o seu capital seja
ele multiplique algumas vezes, tá? Então, lembrando que você corre o risco, sim. Isso está na renda variável, tem risco, sim. E é importante estar atento e saber, estar consciente de que isso pode acontecer. Dito isso, considerando que você já comprou uma ação, você se torna sócio, você se torna um acionista desta empresa. Aí, Lúcia, eu comprei só 2 ações. Ainda que minoritário, você comprou 2 ações e você se torna sócio desta empresa. Você se tornou um acionista e passa a ter direitos, né, sobre... você pode ganhar dinheiro com ações basicamente de 2 formas, que são os proventos, os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Tá, tenho 2 ações, ou um lote de ações. Vamos considerar aqui um lote de 100 ações. Comprei um lote de 100 ações, desembolsei, tirei o dinheiro do meu banco, mandei lá para a corretora, e aí? E aí que você terá direito aos dividendos mediante o seu percentual de ações, o número de ações que você comprou. As empresas normalmente pagam os dividendos, e os dividendos, é importante você saber que os dividendos é parte do lucro que é distribuída aos acionistas. Ora, se a empresa não teve lucro, ela não vai poder distribuir dividendos, porque dividendos é parte do lucro que é distribuída. Então, quando você escolher, é importante que essa empresa dê lucro, tá? Por isso que é tão importante escolher muito bem e que tipo de empresa você vai comprar ação. Por quê? Porque os dividendos, se essa for a sua ideia, receber os dividendos, a empresa paga os dividendos, que é parte do lucro que é distribuída. Distribuída quando? Esses lucros são distribuídos conforme a empresa, mas eles podem ser distribuídos trimestralmente, a cada semestre ou anualmente. Basicamente, isso está lá no estatuto da empresa, enfim, está definido, e você é avisado com antecedência, inclusive a corretora, ou você mesmo pode verificar na área logada da B3, qual que é a programação de cada empresa. Nesse momento, a gente está em fevereiro de 2025, e muitas empresas estão divulgando os seus resultados do 4º trimestre de 2024. Inclusive, isso foi um dos motivos pelos quais eu decidi fazer esse vídeo nesse momento. Por quê? Porque esta semana eu estou aguardando o resultado de mais 2 empresas que serão divulgados os resultados nas quais eu tenho ações dessas 2 empresas. Então será divulgado esta semana, que é a última semana de fevereiro. Eu já sei disso já há um tempo atrás, porque as empresas normalmente avisam, você recebe esse comunicado também, a corretora normalmente avisa, e existe uma coisa chamada site de relacionamento com o investidor. Cada empresa, normalmente, você acessa lá o site da empresa e se cadastra. Você só colocar no Google RI, sei lá, Itube 4, RI Itaú, por exemplo, tá? Ações RI, se cadastra, e aí você receberá todos os comunicados dos acionistas, comunicado ao mercado. Então eu estava observando os resultados de uma outra empresa, que eu também tenho ações, e eu estava observando os resultados, e aí eu pensei, vou fazer sobre isso, né? Vou fazer um vídeo sobre esse assunto, porque eu tive muitas dívidas lá no começo. Então, a ideia desse vídeo partiu desse momento onde eu estava analisando essas informações, relatórios. Como eu ia dizendo, esse momento ainda são os resultados do 4º trimestre de 2024. As empresas têm um período que elas fecham o trimestre, e aí tem um período para fechar todos os seus resultados e publicar. Elas têm um prazo para publicar isso para os seus acionistas e para o mercado em geral. Eu estou falando das empresas de capital aberto, tá? As empresas de capital aberto são esse tipo de empresas que têm os seus resultados assim amplamente divulgados. São as empresas que têm as suas ações negociadas em bolsas. Pode ser na B3 ou existem outras bolsas mundo afora, mas aqui no Brasil a mais relevante neste momento, a mais relevante não, a única,
Então, quando você investe em ações, você tirou o dinheiro do seu bolso, entre aspas, porque o dinheiro saiu do seu banco, foi para a corretora comprou as ações. O seu dinheiro pode valorizar, o seu capital pode valorizar de duas formas. A empresa pode ir crescendo, crescendo e valorizar, e à medida que o lucro dela vai aumentando, você vai recebendo maiores dividendos, obviamente, né? Então, quanto mais a empresa tem lucro, mais você recebe dividendo. Você e todos os outros acionistas, conforme o percentual do número de ações que você detenha, que você comprou, que você tenha direito. Como assim o que eu tenho direito? Ora, se você tem 10 ações dessa empresa, você receberá o dividendo proporcional, ou seja, correspondente a 10 ações. Se você tem um lote de 100 ações, você receberá os dividendos proporcional a 100 ações, porque a empresa divulga qual que é o valor X em reais que ela pagará por ação. Então, aquele X, e aí é multiplicado pela quantidade de ações que você detém. Se você tem 10, você receberá proporcional a 10. Se você tem 1.000, receberá os dividendos proporcionalmente a 1.000 ações. E assim por diante. Se você tiver 100, você vai receber 100. Ok? Ok. Dito isso, vamos entender o seguinte. Lúcia, por que eu colocaria meu dinheiro na compra de ações de uma empresa e por que eu não investiria na minha própria empresa? Bom, por algumas questões. Primeiro, porque você, para se tornar sócio de uma grande empresa, você precisa de pouco capital. Para abrir uma empresa aqui no Brasil, a gente sabe que precisa de muito dinheiro. Além disso, você se tornando sócio de uma grande empresa, você não terá preocupações com a administração, porque você não se tornará um sócio que vai administrar, você não se preocupará com a operação da empresa, com o que ela está fazendo ou não, você coloca lá o seu dinheiro, se torna sócio da empresa e não tem que se preocupar com o dia a dia da empresa, você só tem que acompanhar o que o mercado está acontecendo, mas você não tem que, por exemplo, num restaurante, você tem um restaurante, ela é sua empresa e é uma pequena empresa e o cozinheiro, você só tem um cozinheiro por turno e o cozinheiro faltou. Você tem que correr desesperadamente, porque se você cozinha, você tem que ir para a cozinha. Se você não cozinha, você tem que providenciar um cozinheiro, porque daqui a pouco o cozinheiro chega de manhã cedo, não chegou, e daqui a pouco, meio-dia, o almoço será servido. Então, você tem que correr para resolver esta questão, tá? Então, você está totalmente envolvido na operação da empresa, se ela é uma pequena empresa, se ela é a sua empresa. Totalmente diferente do que você se tornando sócio de uma dessas empresas que estão com seu capital, que é de capital aberto, que estão com as suas ações negociadas em bolsa. Ah, Lúcia, eu tenho uma borracharia. Bom, tem questões da borracharia, às vezes muda só um pouquinho de pequeno negócio para cada pequeno negócio, mas se você não entende do negócio, você corre o risco de perder todo o seu capital. E aí, às vezes, não é só um pouco de dinheiro, né? Porque para abrir uma empresa ou para se tornar sócio, mesmo que seja uma pequena empresa, vai muito dinheiro e você pode correr o risco de perder todo o seu capital e aí você não tem o que fazer. Então, são diferenças, né? São diferenças. Ok, Lúcia, quero comprar ações. Eu entendi até aqui, decidi que eu quero comprar ações. O que mais eu preciso saber? Você precisa saber de mais algumas coisas importantes. Mas antes, quero te pedir, se você está gostando desse vídeo, se você continuar até aqui, dá o seu gostei para que você entender e o YouTube também possa entender que você está gostando e para que eu consiga fazer mais vídeos como esse. Então, já anota suas dúvidas, coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, vai anotando à medida que eu for falando, se surgir alguma dúvida que eu não tenha respondido aqui, você escreve aqui nos comentários, tá bom? Que eu terei o maior prazer em responder cada uma delas. Bom, agora vamos falar o seguinte, entendi. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Você não pode ir bater lá, ô dona Bolsa, tudo bem, dona Bolsa? Você tem um outro passo importante para fazer agora, que é abrir uma conta numa corretora de valores. E por que isso? Porque você não pode ir lá, toque, toque, toque. Oi, dona Bolsa, tudo bem, dona Bolsa? Olha, eu vim aqui que eu quero comprar um lote padrão, 100 ações aqui do Itaú.
Aqui, ó, trouxe meu dinheiro, aqui, ó, dinheiro à vista. Não, você não pode isso, tá? As ações, elas são negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores, é um ambiente online totalmente seguro e que você, pessoa física, não pode ir lá pessoalmente, diretamente fazer isso. Para você fazer essa compra da ação, das ações daquelas empresas, ou ação ou as ações daquela empresa ou daquelas empresas que você decidiu se tornar sócio, depois de você ter estudado muito bem sobre essa empresa, tá? Os números, enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Você precisa de alguém para intermediar. Então eu preciso de uma corretora de valores, que é o agente financeiro autorizado a fazer essa negociação. Eu, Lúcia, tiro o dinheiro do meu banco, transfiro o dinheiro do meu banco para a minha conta na corretora, abri uma conta numa corretora de valores, mandei o dinheiro do meu banco para a corretora e autorizei, ou seja, pedi para a corretora comprar X ações da empresa tal. Então, a corretora fará isso nesse ambiente online da Bolsa de Valores, comprará X ações que você solicitou no seu CPF, no seu nome. E a corretora é esse intermediador, digamos assim, né? É esse terceiro que você não pode ir lá pessoalmente. Imagina que é o seguinte, imagina uma feira, hoje teve feira. Imagina o seguinte, que é uma feira que tem várias barracas. Na banana, vende a laranja, vende a maçã, vende a pera, vende a salada mista. Não, a salada mista não vende, a salada mista você faz em casa. Mas vende a banana, a laranja é uma pessoa que vende, a banana é uma outra, a pera é uma outra, a maçã é outro, a ameixa é outro. Então são comércios diferentes, né? São banquinhas diferentes, são vendas diferentes, são barracas diferentes, mas todas em um ambiente de negociação. Aquele ambiente é para isso. Porém, você não pode ir lá nesta feira da Bolsa de Valores. Imagina que a Bolsa de Valores é uma feira. Nesta feira, você não pode ir lá pessoalmente. Você precisa de um intermediador para fazer essa compra para você. Então, a corretora de valores é esse agente autorizado, é esse agente financeiro autorizado para fazer essa compra para você. Por isso que é tão importante você abrir uma conta numa corretora. Pode ser um banco? Normalmente é mais vantajoso fazer isso por uma corretora, embora alguns bancos hoje, alguns bancos digitais, já tenham dentro do seu escopo também uma corretora, eles também podem fazer isso, que é o caso de alguns bancos, né? Eu vou citar aqui o Banco Inter, que é um dos nos quais eu tenho conta, ele também pode fazer isso, mas eu também tenho conta em outras corretoras. Então, esse que você precisa fazer. Lúcia, como eu escolho, como é que eu decido onde é que eu abro uma conta de uma corretora? De preferência, a gente pode tratar também em outro vídeo, como você pode escolher, mas de preferência que seja de um grande grupo, tá? Porque a corretora, as suas ações não ficarão na corretora. Inclusive, é importante dizer que mandou dinheiro para a corretora, não deixa lá parado, tá? Ou manda para o seu investimento ou saca para sua conta do banco que você usa. Não deixa o dinheiro lá na corretora. Então, quando você compra as ações não ficam na corretora, tá? Elas ficam sob custódia. Não é na corretora, elas ficam sob custódia na B3. Porém, é importante você saber que escolher bem, de preferência, abrir uma conta numa corretora que não te cobre mensalidade ou tarifas ou coisas assim, porque hoje o mercado tem muita concorrência nas corretoras e muitas delas não estão cobrando para você abrir uma conta. Isso é uma coisa importante, mas é bom você saber pesquisar quais os grandes grupos, se ela está autorizada, né? Porque pode não estar, enfim, é importante estar autorizada pelos órgãos que permitem, ela está autorizada a fazer esse tipo de transação. Infelizmente, a gente tem que ficar muito atento, porque o tempo todo tá tendo golpes, muitos golpes. Infelizmente, isso é uma realidade, a gente precisa ficar muito atento, tá?
quem está por trás daquela corretora, quem é o grupo financeiro que está por trás daquela corretora, porque principalmente agora com a tecnologia, infelizmente, nós estão tentando nos enganar a todo momento. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, fique atento ao abrir uma conta numa corretora, tá bom? Mas é importante que seja de preferência. Eu tenho uma conta numa corretora que é um grupo muito grande, de preferência que tenha idoneidade. A Bolsa de Valores não negocia somente ações, tá? Ela negocia tanto renda variável quanto renda fixa, muitos outros ativos. Tesouro direto, fundos imobiliários, ações, como a gente tem falado, commodities e uma infinidade, tantos outros, tá? Quando você compra as suas ações e que você é intermediado pela corretora e que a corretora faz essa compra no seu CPF, não só você consegue visualizar o que você comprou pelo seu CPF, como também você consegue fazer isso pela a sua área logada da B3, onde você acessa o site da B3, se identifica, é claro, né? E aí você consegue visualizar todos os seus dados. Importante lembrar que, quando a corretora compra as ações para você, compra as ações no seu CPF, compra as ações no seu nome, você receberá um documento que se chama nota de corretagem, com todos os dados da transação. Seja da venda, seja da compra, você receberá uma informação de todos os dados. Olha, quantas ações foram compradas, qual o valor, que tipo de ativo, que empresa, enfim, todas as informações. E você não esqueça de verificar e olhar tudo isso que você receber, principalmente no início, que a gente tem muita dúvida, ok? E aí, se a corretora quebrar? Bom, como eu disse antes, as ações que você compra, aquelas ações, digamos, sei lá, do Banco do Brasil que você comprou, elas não ficam na corretora, tá? Elas ficam na Bolsa de Valores, em custódia na Bolsa de Valores. Então, avisar a Bolsa, você pode solicitar para mudar de corretora no tempo que você... Aliás, existe uma coisa chamada portabilidade da corretora, portabilidade dos investimentos. Você pode mudar de corretora para outra corretora quando você quiser, tá? E você nem precisa entrar em contato com a sua corretora atual. Você entra em contato com a corretora que você escolheu, que quer que seja a sua nova corretora, explica para ele quais são os ativos que você quer fazer essa mudança e é tranquilo para fazer isso, beleza? Conforme prometido, nós vamos falar agora o que significa, quais são os tipos de ações das empresas que as empresas negociam e como a gente consegue identificar cada uma delas e quais as suas principais diferenças. Antes disso, eu tinha separado aqui para falar sobre mercado primário e mercado secundário, que é um assunto de outro vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês também, vocês podem assistir um outro vídeo que fala sobre mercado primário e o que é mercado secundário. Mas basicamente, quando uma empresa quando ela disponibiliza a primeira vez as suas ações para negociar em bolsa, quando uma empresa resolve colocar suas ações, né? Quando a empresa resolve abrir o seu capital, negociar suas ações em bolsa, ela está abrindo todas as suas informações. Antes que isso aconteça, existe um verdadeiro estudo. Não é muito simples esse processo, porque a empresa precisa passar por várias etapas, mas ela colocou as ações a primeira vez para serem negociadas em bolsa, que chama IPO. É uma sigla em inglês para dizer, olha, são as primeiras ações que são negociadas. Então, isso chama-se mercado primário. Daí, os investidores compram essas ações que a empresa colocou à venda a primeira vez. E esses investidores, eles vendem um tempo depois, ou no mesmo dia, ou enfim, uma semana depois, a outros investidores que também estão querendo comprar. Ou porque a ação subiu, enfim, porque o que acontece às vezes a empresa ela faz um estudo do valor da ação que ela vai colocar a primeira vez e por algum motivo, por diversos motivos, a ação pode subir ou cair nos próximos dias e alguns investidores resolvem vender, outros investidores querem comprar porque não conseguiram comprar ou que não quiseram
também tem muitos investidores que não querem, preferem não comprar no IPO, que é a primeira vez que a empresa coloca. E aí esses primeiros que compraram diretamente da empresa, esse é o mercado primário. E, num segundo momento, um outro investidor resolve comprar de um outro investidor que está vendendo. Isso se chama mercado secundário. Mas eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo mais detalhado, tá? Agora a gente vai falar sobre os tipos de ações, como a gente identifica. Existem as ações ordinárias, as ações preferenciais e as UNITs. Existem também a subscrição, mas isso também, as ações de subscrição, mas isso também é um assunto para um outro vídeo, e os BDRs. Então a gente vai falar sobre as ações preferenciais, as ações ordinárias, as ações preferenciais e as UNITs. Bom, o primeiro tipo são as ações ordinárias. Ela tem como uma das características uma ação que dá direito a voto. Imagina o seguinte, que eu quero comprar um tipo de ação desse. Por quê? Porque eu quero ter voz lá na administração da empresa. Eu quero, de alguma forma, mandar na administração. Então, eu escolho ação ordinária, que tem um preço X, que dá direito a voto. Normalmente, nós como investidores, que é o meu caso, a gente compra as ações preferenciais. E por que isso? Basicamente, as ações ordinárias, elas têm direito a voto, e as ações preferenciais, elas têm preferência no recebimento dos dividendos. E as ações ordinárias têm um preço, as ações preferenciais têm outro preço, e ainda tem as UNITs. Essas UNITs é um combo, é como se fosse um pacote. Um pacote dessa UNITs, por exemplo, pode ter, são pacotes diferentes, mas, por exemplo, ela pode ter 4 ações ordinárias e uma preferencial, ou uma outra empresa fazer uma política diferente, ter 3 ordinárias e 2 preferenciais. Então, basicamente, é um pacote, e as UNITs são identificadas pelo código 11. Então, normalmente, são 4 letras que fazem alusão ao nome da empresa, por exemplo, Itubi, do Banco Itaú, e o numeral 3, 4 ou 11, que você precisa saber desses números e desses códigos, porque no momento que você for efetuar a compra do ativo, da ação da empresa que você quer, você precisa identificar qual que é a ação que você quer. Então você precisa colocar o nome, você busca lá na sua corretora ou na internet, enfim, é facilmente encontrável qual que é o código e qual que é o número daquela ação que você quer comprar de determinada empresa. Isso é muito importante para você saber que tipo de ação e o que você... o preço, é claro, para você quando você for pesquisar, e para você digitar no seu aplicativo na hora que você for comprar. Hoje, facilmente, a gente instala o aplicativo da corretora que você quer e faz tudo isso aqui na palma da mão, tá? Uma última coisa para falar, que é importante você acompanhar o mercado. É importante pesquisar sobre as empresas, analisar os fundamentos, conhecer os produtos e os serviços da empresa na qual você está comprando as ações, na qual você está investindo, e ficar atento aos eventos que podem influenciar o andamento dessa empresa ou os resultados dessa empresa nas quais você está comprando as ações. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada pela sua atenção, parabéns para você que ficou até o final desse vídeo, significa que você está de fato querendo aprender um pouco mais. Muito obrigada pela sua atenção, se inscreva neste canal, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua dúvida. Eu gostaria de saber se você está começando a investir agora, quais são as suas principais dúvidas, eu gostaria muito de saber. Tá?
É coisa muito importante, não tenha medo, comece a investir, tá bom? Se você ainda não fez a sua reserva de emergência, aqui neste canal tem vídeo sobre isso, tá? Até mais, até o próximo vídeo.